também pelos grandes canais de energias que são movimentados quando nos colocamos a serviço da espiritualidade dentro de uma programação já pré-estabelecida e que assim cumprimos dentro das orientações nos passadas. É importante que tenhamos uma certeza em nós. E essa certeza toda a humanidade tem, que é a certeza de que estamos na terra de passagem, viemos de um ponto do mundo espiritual, reencarnamos e retornaremos para algum ponto do plano espiritual. Esse é o conhecimento e as certezas que todos têm. Porém, quando você vai a algum lugar e sabe que lá não é seu lugar permanente, como você se comporta? Você não se adere aos problemas daquele local. Você não se agrega aos vícios daquele local. Os problemas daquele local não lhes pertencem. Então, o que quero dizer com isso? Você veio à Terra dentro de uma programação espiritual para a melhoria do seu espírito. Porém, quando se chega à Terra, você se envolve em questões que você cria para si mesmo. Você se envolve numa cultura e dentro dessa cultura você se torna aprisionado mentalmente. O espírito não consegue a liberdade de retornar, de contactar com o plano espiritual, porque ele está preso a conceitos, a rituais exclusivamente terrenos, a práticas ritualísticas exclusivamente terrenas. E aquilo que é a libertação do espírito, que na verdade existe dentro da própria cultura terrena, não se consegue praticar. Mas o que nós chamamos de uma libertação? Meus irmãos, você se liberta de uma preocupação quando o assunto está resolvido. Você se liberta de uma doença quando a cura lhe chega. O espírito liberta da sua dívida terrena quando ele alcança a conexão com o plano espiritual e não se ver cobrado pela sua própria consciência. Ali é sim a libertação de um espírito. Então é isso que lhe tira de um mundo de sofrimento, de um mundo de dor. Mas veja bem, a espiritualidade maior, os grandes mestres, tem uma grande preocupação com todos que estão sob as suas tutelas espirituais. Se dedicam durante todo o tempo para que haja uma absorção de orientações, haja uma absorção de energias que favoreçam a maior compreensão daqueles que estão em suas jornadas em planos mais inferiores, em suas jornadas em planos intermediários, em suas jornadas mesmo nos planos dos encarnados. São passadas orientações de todas as formas e a principal orientação vem no despertar para a individualidade de cada um, a sua responsabilidade individual para consigo mesmo, porque nós temos o conceito de que é problema da espiritualidade, é problema de Deus o que nós fazemos. O que acontece conosco é culpa de Deus, é decisão de Deus e que nós não precisamos movimentar. Meus irmãos, foi dado a você uma liberdade de espírito, foi dado a você uma liberdade de pensamento, foi dado a você o seu livre-arbítrio e foi dado a você o governo das suas ações, das suas atitudes. E Deus Pai Todo-Poderoso manda para a Terra energias sublimes de alto poder de informação que, quando tocadas, despertam em nós os sentimentos nobres, eleva o nosso caráter, lapida a nossa personalidade, nos deixa em condições elevadas como espíritos. Essas energias, para serem tocadas, dependem da nossa vontade de estar com Deus Pai Todo-Poderoso, está na nossa vontade de buscar a presença divina. Mas nós acomodamos e deixamos que as coisas aconteçam por si só, porque consideramos que vamos ser carregados de alguma forma para o melhor local. Meu irmão, a nossa vida é uma construção constante dentro da nossa individualidade. Lembre-se disso.
O tempo todo você constrói um novo ser dentro de si próprio. Um ser melhor, lapidado, iluminado. Às vezes, a espiritualidade então nos coloca diante de percepções em que junto a eles notamos a comodidade que existem nas mentes em geral. E existe um outro fator, a pouca percepção dos grandes valores que são colocados na Terra para que todos possam assim perceber e se evoluírem. Quando se pergunta, existe um mundo de luz e existe um mundo inferior, um mundo contrário. A que mundo você pertence? Imediatamente você diz que pertence ao plano da luz. Mas se você pertence ao plano da luz, onde estão os valores da luz em si próprio? Onde estão os valores da luz dentro de você? Os valores da luz nos trazem palavras brandas, nos traz uma alegria de uma paz interior, nos traz a dignidade, a moral, nos traz o caráter elevado em nossas atitudes. Quando afastamos dessa energia, os valores contrários se manifestam. E isso, já tive a oportunidade de ver junto aos grandes mestres, eles nos colocam, que é com grande tristeza que às vezes eles percebem que as pessoas manifestam as suas situações como sorrateiros, maliciosos, que percebendo que não há olhos humanos sobre eles, ou percebendo que suas atitudes, as suas intenções podem não ser notadas, o que fazem? Agem maliciosamente, agem sorrateiramente, e ali a situação, aquele fato, passa ao seu entendimento como despercebido. A espiritualidade de luz então percebe essa atitude de natureza inferior. Mas a preocupação dos mentores, como nos falam, não é o ato em si, mas é aquilo que motivou o ato. Porque se você agiu sorrateiramente, é porque na sua natureza espiritual existe uma energia com essas características. Se você agiu maliciosamente, longe do alcance dos olhos dos outros, é porque dentro de si há uma energia que te motiva a essa atitude. O que se preocupa não é o ato externo em si, mas o que o gerou, o que movimentou. Porque aquilo que movimenta você a praticar determinado ato é o lado podre que está dentro de si próprio. É esse aí que tem que ser cuidado. A espiritualidade nos orienta, sufoque esse negativo. Vivam como se os olhos de todos estivessem sobre você durante todo o tempo. Reconheça e compreenda que existe olhos sobre você durante todo o tempo e que suas atitudes, seus pensamentos não estão escondidos. E assim você cria para você uma vigilância maior. Você cria para você um cuidado maior diante daquilo que você faz. São motivações que você cria dentro de você mesmo para ter maior nobreza em sua natureza. E temos que cuidar disso. Temos que nos lapidar. Porque olha, o mundo é classificado de acordo com a natureza dos espíritos. Você pode se fazer de bom aos olhos de todos, mas se dentro de você não há a pureza, você se torna como se tem num trecho do Evangelho, um sepulcro calhado, bonito por fora e podre por dentro. Então nós temos sim que nos lapidar e nos preocupar com a grande classificação de naturezas que existe no universo. A classificação das consciências. Consciências pesadas vão para os mundos mais pesados, consciências leves para os mundos mais leves. E aí você pensa, minha consciência é leve, mas você não sabe a leitura da sua consciência. Você não sabe fazer a leitura da sua consciência. Você não conhece os registros que lá estão. Como pode classificá-la como leve? À medida que avançamos no plano de luz,
as consciências vão se revelando. E ali você descobre que existe um registro dentro de si próprio, que em forma de energia te conecta a uma dimensão inferior, que é a razão de certas atitudes que você tem, de certos nervosismos, de certas revoltas internas, que mesmo não manifestadas externamente, agem dentro de você. Situações que às vezes você não revela, mas que a espiritualidade conhece pela ebulição das energias que se movimentam dentro do seu interior. E assim, lembro para vocês, estamos numa passagem em um mundo de purificação. O corpo físico tem um magnetismo muito grande que absorve a negatividade do corpo espiritual. Temos que aproveitar e buscar a nobreza do nosso ser para que o negativo não fique multiplicado. Para que o negativo não fique multiplicado dentro de nós e o positivo sobressaia e se imponha sobre todo o nosso corpo espiritual e sobre todo o nosso espaço de consciência. Lembre de se construir a cada tempo. É importante que pensamos nisso, porque se percebe, muitas coisas são ofertadas, são oferecidas, mas há um descaso. Mas por que tanto descaso com os valores que Deus coloca para todos nos seus universos? Porque existe uma comodidade. Eu só movimento se a dor chegar. Mas quando essa dor pode chegar? Essa dor pode chegar em um depois, em algum dia, em algum tempo. Porque tempestades sempre passam pelas vidas de todos. Mas quando a tempestade chegar, se a negatividade dentro do seu corpo for maior, o impacto em você também é maior. Mas se dentro de você a leveza de um espírito sobressai, então a tempestade não consegue te abalar, porque a tempestade não é feita pelo plano de luz, é feita pelo plano inferior, e as energias inferiores não tocam espaços de luz. Sejam esses espaços dentro de nossa consciência, dentro de nós mesmos, ou em nosso ambiente de alguma forma. Então é o que eu falo para vocês, é a construção constante que temos que fazer. Os mestres nos contam histórias em que os espíritos reclamam pedestais mais elevados para si próprios, considerando que têm grande dedicação em suas vidas por onde passam, que têm grande empenho naquilo que fazem e principalmente não fazem o mal. Eu sou bom porque não faço o mal. Meu irmão, a ausência de maldade não quer dizer que você seja um bom. A ausência de maldade pode dizer que você seja um acomodado, porque a sua natureza não foi revelada nem para si próprio, porque você não passou por experiências que mostrassem a verdadeira natureza que você tem. Então você não conhece a si próprio. E assim, o que nos orienta os grandes mestres? A lapidação. Meu irmão, a lapidação. O exercício da humildade. O exercício da brandura. O exercício da caridade. As pessoas devem sim fazer uma leitura de si próprias durante todo o tempo. Os mestres nos orientando, nos falam de uma pessoa que chegou alguém para lhe pedir uma doação. Era um senhor com bom aspecto de saúde. Aí a pessoa passou, não, ele vai trabalhar. Ele tem que trabalhar. Se eu der ajuda para ele, ele não vai trabalhar. Aí os mentores, fazendo a leitura, olha para você ver, ele está certo? Quando você, então, acompanhando a orientação dos mentores, eles falam, aprofundando o olhar, o que vemos ali? Vimos uma pessoa que perdeu suas oportunidades e que, sem esperança e sem forças de ação, se submete à pior dor que um homem tem que ter, que é o pedir. Quando um homem abandona seu status de trabalho e estende a mão para pedir,
ali ele perdeu toda a sua autoestima, toda a sua esperança. Ele se viu na ponta de um desespero. E quando aquele que teve a oportunidade de servir passou e deu com descaso diante daquela situação, qual a leitura que se fez daquela pessoa? Ele não é companheiro. Estão no mesmo barco, em uma mesma caminhada, e a situação está ali, desfavorável para um e favorável para outro, mas aquele irmão ali não é companheiro, ele não é solidário. Ele não se acha necessário em ser solidário porque ele vive dentro de uma situação cômoda. Ele não consegue compreender a dor que aquele outro está vivendo. Porque quando passamos por alguém e às vezes doamos alguma coisa, nem sempre é para matar a fome, mas é para matar a pouca dignidade. Porque você está ali contribuindo não para a necessidade material, mas para a necessidade da dignidade daquela pessoa, que ao menos um olhar seu ela ganhou. Pelo menos uma ação sua, mesmo que de pouco valor, ela ganhou. Então ela está ganhando ali uma impulsão para a dignidade, e não uma cobertura para uma necessidade material. E assim os mestres vão fazendo a leitura de cada ato. Por que se faz? Por que se age assim? O que te motiva a isso? Então, olhe bem, é a nossa natureza humana, com suas características, é que nos motivam para o bem e para o mal, para o descaso e para a ação nobre. Lembre daquilo que está dentro de você e que está se manifestando em seus atos. E aí você eleva a mente à espiritualidade e vê o caminho que você tem que seguir. Eu tenho que sair de um mundo físico, ir para um plano espiritual após o meu desencarne, me adaptar ao plano dos espíritos desencarnados, pois eu sou um espírito encarnado, restabelecer minha consciência e entender quem eu sou. E quando eu entender quem eu sou, que eu possa compreender que eu parti de um jeito para a terra e voltei melhor. Que eu não tenha que ter vergonha dos meus atos, remorsos das minhas atitudes, das minhas omissões. E que aquelas pessoas que não puderam receber de minhas mãos um bem material para a sua necessidade, que tenha recebido pelo menos o meu olhar de amizade, de respeito humano, que vale muito mais do que o bem material que pode ser ofertado. Pessoal, desculpa. Bom, eu não estou conseguindo compreender. Mas olha bem, o mais importante é isso. É o que você mostra de si mesmo. É o que você mostra da sua natureza. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. E assim, seguindo, a espiritualidade também nos alerta, e aqui eu vos falo já enquanto há tempo. Compromissos. É para falar de compromissos. O compromisso que você tem consigo próprio, com as pessoas do seu meio, com as pessoas da sua caminhada espiritual e com aquelas pessoas que não são da sua caminhada espiritual. Colabore, dando o seu melhor exemplo. Você está ajudando. Porque as pessoas, quando estão inseguras, elas buscam seguranças no exemplo de alguém. Então, que você seja um exemplo em suas atitudes, em sua postura por onde passar. Que você tenha um compromisso com a espiritualidade. Os mestres nos pedem, digam, assumam compromissos. Assumam compromisso de estar no templo, assumam compromissos de oração, assumam compromissos de falar de coisas boas durante todo o tempo, assumam compromisso de fazer o seu lar ser um bom ambiente. Tenham compromissos, porque grande parte da humanidade não quer compromisso com Deus Pai Todo-Poderoso. Não quer compromisso em uma oração, não quer compromisso em qualquer forma. Isso é, de certa forma, de motivo de preocupação. Porque aquele que não tem compromisso vive na comodidade e no acaso. E a vida passa e as oportunidades passam juntos. E assim se vai o tempo, se vai
as oportunidades de evolução, de lapidação, de compreensão e de conhecimentos. E graças a Deus. Assim agradeço a todos que aqui me escutaram. Graças a Deus.